Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado, programa em que vemos o livro do Apocalipse, versículo a versículo, símbolo por símbolo, e vamos descodificando, vamos revelando realmente esta mensagem extraordinária que se encontra neste livro, que é um dos livros para mim mais fantásticos da Bíblia. E já vamos iniciar o estudo da sétima visão de João, a visão sobre a segunda vinda. Olhando para o nosso quadro da estrutura interna das visões, nós vemos que realmente já percorremos todas estas visões, a primeira das 7 igrejas, a segunda dos 7 selos, a terceira 7 trombetas, a quarta as 7 cenas do grande conflito, a quinta as 7 últimas pragas e acabamos nos 3 episódios anteriores de ver a queda de Babilónia. E hoje vamos estudar então a sétima visão de João, a segunda vinda. Esta visão corresponde exatamente ao capítulo 19 e ao capítulo 20 do livro de Apocalipse e é, de facto, 2 capítulos muito interessantes. Olhando para a estrutura interna desta visão em particular, nós vemos então que do versículo 1 até ao versículo 10 temos mais uma vez a cena introdutória no céu. Esta é a 7ª cena introdutória do céu. Em cada visão começa-se com uma cena no céu. Depois temos, logo a seguir, do versículo 11 ao 21 do Apocalipse 19, temos então a descrição profética, o cavaleiro do cavalo branco. De seguida temos o intervalo 1, que corresponde aos versículos 1 a 6 do capítulo 20, o intervalo 2, que vai dos 7 até ao versículo 10 do capítulo 20 do Apocalipse, e corresponde exatamente à descrição dos 1000 anos e a derrota de Satanás. E por fim, no restante do capítulo 20, temos então a conclusão profética. Aquilo que nos apresenta na Bíblia é o juízo final. A conclusão então desta profecia extraordinária sobre a segunda vinda. Vamos então iniciar pela parte que se passa no céu, nesta cena introdutória do céu. E vamos ler então do versículo 1 até ao versículo 3 para dar início a este estudo. Diz-nos então: E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Portanto, isto é após a queda da Babilónia, esta visão, portanto, cronologicamente vem a seguir à visão anterior, e vemos que no céu se está a dizer que justo foi o juízo dado à Babilónia, àquela grande prostituta. Continua o texto e diz que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E das suas mãos, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Estamos aqui a falar então de uma cena que está a passar no céu. A introdução para esta 7ª visão. E está a dizer que realmente aquilo que aconteceu antes foi justo, que Deus foi justo no juízo que trouxe sobre Babilónia. Esta Babilónia espiritual. Do versículo 4 ao 7, continua o texto e diz-nos: E os 24 anciãos, mais uma vez temos esta referência que já vimos no capítulo 4, no capítulo 5, destes 24 anciões, dos 4 animais. Portanto, está exatamente João a ver a mesma cena que se passa no céu e diz: Prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isto é um texto interessante. Este texto está-nos a dizer categoricamente que após a queda de Babilónia, um novo reino irá se iniciar. E nós, ao longo de todas as visões, todas elas concluem exatamente com isto. Com esta visão de que um reino que será diferente, um reino que será eterno, se irá iniciar. E esse reino irá iniciar-se exatamente na conclusão desta visão, desta segunda vinda.
Mas também aqui nos está a falar de bodas, do Cordeiro, ou seja, de Cristo e a sua esposa. Que esposa é esta? Nós já analisámos exatamente isto, e mulher, na profecia bíblica, quer dizer a sua igreja, quer dizer o seu povo, ou seja, Cristo se prepara para o seu encontro com o seu povo, com aqueles que preservaram até ao fim, que passaram as cenas extraordinárias que vimos nos episódios anteriores, das pragas, de todas aquelas aflições, e que até ao fim preservaram contra tudo e contra todos. Do versículo 8 ao 10 diz-nos: "E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus." Nós temos por todo o livro do Apocalipse uma reafirmação de Deus para João: isto é verdade, podes confiar no que eu estou a dizer. E João ficou tão maravilhado com tudo isto que ele estava a ver. Eu só posso imaginar o que é que possa ter passado pela cabeça do apóstolo João. Ao ver todas estas visões, já vamos na 7ª, e neste momento ele se calhar já nem sabia muito bem o que é que havia de fazer, e o que é que ele faz, continua o texto: "E eu lancei-me a seus pés para o adorar." Era um anjo que estava a falar com João, era um anjo que lhe dava a dar estas visões. E ele não sabia muito bem, e tão deslumbrado com aquilo que estava a passar, com aquilo que ele estava a ver, lançou-se aos pés para adorar, mas ele disse-me: "Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia." Já vimos em episódios anteriores o que é que isto quer dizer, mas eu queria me focar aqui nesta cena. João, tão extasiado com o que estava a ver, lança-se aos pés do anjo para adorar, mas o anjo diz simplesmente: "Olha, eu sou como tu, não tens que me adorar, eu também sou uma criatura de Deus." O único alvo de adoração deve ser o nosso Deus. Temos então aqui mais uma cena introdutória que se passou no céu. E mais uma vez olhamos, e pela segunda visão seguida não temos referência ao santuário celestial. Nós vimos que nas 4 primeiras visões tínhamos referências diretas a objetos que estavam no santuário, que é terrestre, que é no santuário celestial, e representavam os ministérios de Cristo. Depois vimos na 5ª visão que terminou o ministério no santuário. Ou seja, tudo aquilo que Cristo estava lá a fazer, como nosso sacerdote, como nosso rei, como nosso advogado intercessor e como nosso juiz, chegou ao fim. O julgamento chegou ao fim. Chegou então à altura da execução da sentença. E vimos que inicialmente a execução dessa sentença, na 5ª visão, irá se passar nesta terra com as 7 últimas pragas. E uma dessas pragas, a sexta praga, corresponde então àquilo que nós vimos na visão anterior, à queda da Babilónia. E agora temos então um reencontro. Temos Cristo a sair da sua habitação celestial e vir a esta terra se encontrar com o seu povo. É disto que se trata. E mais uma vez não temos então o santuário mostrado nesta visão. Então isto quer dizer o quê? Quer dizer isto que acabei de dizer, e podemos ver no quadro, que todos que estão na terra estão selados. Todos têm o seu destino eterno definido, que se iniciou a execução do juízo, ou seja, terminou o julgamento celestial, e também terminaram os ministérios de Cristo no santuário. Olhando para o nosso diagrama de eventos, nós também podemos ver algo de muito interessante. É que já não temos esta visão, é a primeira que não termina com a segunda vinda, porque esta começa com a segunda vinda. É a própria descrição do que vai acontecer. Ou seja, esta visão é a conclusão profética de todas as anteriores. Das 7 igrejas, que termina com a segunda vinda, dos 7 selos, 7 trombetas, do grande conflito, das últimas 7 pragas e também da queda da Babilónia. Todas as descrições proféticas anteriores terminam com um evento que vamos cobrir agora nesta 7ª visão. E esta visão tem um período temporal de cerca de 1000 anos. Cobre não só o primeiro dia, o dia em que Cristo se encontrará novamente nesta terra para reclamar para si aqueles que lhe pertencem, mas também vai e se estende até à sua 3ª vinda. Então vamos analisar o que é que tudo isto quer dizer. Olhando para a estrutura do quiasmo, nós vemos que esta visão está ligada à visão dos 7 selos. Lembram-se da visão dos 7 selos?
dos cavaleiros do Apocalipse? Muito bem, nesta visão também temos um cavaleiro. Olhando então para novamente a estrutura da visão, da segunda vinda, já tivemos a analisar aqui a primeira parte, a cena introdutória do céu, e agora vamos analisar a descrição profética, ou seja, como acabei de dizer, o cavaleiro do cavalo branco. E é assim exatamente que começa a descrição profética. Logo no versículo 11 diz-nos o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, ou seja, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Temos aqui mais uma descrição apocalíptica, uma descrição profética, de um cavaleiro vestido de branco, seguido de muitos outros cavaleiros vestidos de branco. Ao contrário dos 7 selos, onde tínhamos um cavaleiro branco e depois tínhamos um cavaleiro vermelho, um preto, um amarelo, aqui não. Aqui todos são cavaleiros brancos. E este é muito interessante e penso que só por esta descrição já sabemos quem é este cavaleiro, o que é que quer dizer este cavalo branco, mas vamos puxar do nosso dicionário profético, vamos novamente olhar, porque já nas descrições das primeiras visões nós já vimos todos estes símbolos, mas vamos relembrar. Olhando para o nosso dicionário profético, nós vemos que, por exemplo, branco, que aqui fala, cavalo branco, e este cavaleiro, o branco significa puro, limpo, ou seja, sem pecado. Os seus olhos são como fogo. O que é que isto quer dizer? O fogo representa a glória de Deus, a glória de Cristo. A espada nós vimos que é a palavra de Deus, quer a palavra proferida, quer a palavra escrita de Deus. As vestes brancas significam a justiça de Cristo, a obediência de Cristo. E os seus diademas ou suas coroas quer dizer que ele é o rei. Neste caso, o rei dos reis. Indo para outro slide, onde temos continuação do nosso dicionário profético, diz aqui no texto que ele regerá com um cetro de ferro. Nós também já vimos que o ferro quer dizer algo indestrutível, algo para sempre. O reino que Cristo vai iniciar com a sua segunda vinda será um reino eterno. Ao contrário do que vimos recentemente, que neste mundo houve uma sequência ininterrupta de 7 reinos ou 7 poderes que dominaram a história deste mundo e que não hoje dominam, este reino não será sucedido por mais nenhum. Será o último reino desta terra e será um reino que durará para sempre. Olhando novamente para o texto de Apocalipse 19, 11 a 15, nós rapidamente vimos os símbolos, já os conhecíamos, já os estudámos anteriormente. No entanto, podemos ainda identificar mais precisamente quem é este cavaleiro, olhando simplesmente para esta frase que diz que ele é o Verbo de Deus. O próprio apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, já tinha usado esta mesma expressão no seu livro, no livro de João. Olha, reparem bem, João 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É verdade. Como já devem ter calculado, estamos a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, este cavaleiro branco, irá à terra buscar os seus. É este Verbo de Deus, é o mesmo que proferiu as palavras na criação. O mesmo que veio a esta terra morrer por cada um de nós. E continua João no versículo 10 e diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio da graça e de verdade, vimos a glória
como do unigênito do Pai. Este unigênito do Pai, logo um bocadinho mais à frente, no capítulo 3, temos um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, que nos fala exatamente deste unigênito, que nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente este personagem que estamos a falar. E este é o cavaleiro de cavalo branco que vem a esta terra e se prepara simbolicamente. João está a vê-lo a sair do céu num cavalo, seguido de muitos outros cavalos com cavaleiros que representam Cristo e todos os anjos, todas as míriades de anjos que o vão acompanhar neste dia tão especial da sua segunda vinda. Continua o texto do Apocalipse 19, no versículo 16, diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome. É verdade, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o reino que irá permanecer para sempre. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Muito bem, temos aqui então uma descrição da vinda de Cristo. E é muito interessante que ele veio aqui para continuar o juízo de Deus, que já se iniciou com 7 pragas e agora que vai ter aqui um capítulo muito importante. E ele vem a esta terra exatamente para fazer isso. Mas é muito interessante que isto não é algo que está a aparecer pela primeira vez aqui no livro do Apocalipse. Aliás, grande parte da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, aponta para exatamente para isto. Cristo, quando esteve cá nesta terra pela primeira vez, constantemente ele estava a alertar que ele iria regressar. E não agora como um bebê indefeso numa manjedoura, mas como o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei de todo o universo. Vamos ler então alguns versículos do Novo Testamento que nos apontam exatamente para esta segunda vinda, que está aqui a ser descrita em Apocalipse. Por exemplo, em Hebreus 9, 28, diz-nos o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E o que é que acontecerá? E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqueles que durante as pragas, aqueles que durante aqueles 11 meses de angústia estavam ali a viver de uma forma tão difícil, como a Bíblia aponta, o período mais difícil da história deste mundo. Cristo vem para trazer salvação aos que o aguardam. E vem como? Pela segunda vez. Estamos a falar da segunda vinda de Cristo. Mateus 16 diz então: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Este cavaleiro e os outros cavaleiros representam Cristo e os seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenham feito. Mateus 16. João 14, referindo-se a este mesmo evento, diz: não se turbe o vosso coração. Creem em Deus, creiam também em mim. Na minha casa há muitos aposentos, noutras traduções há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que promessa extraordinária! Cristo foi preparar lugar para mim, Cristo foi preparar lugar para ti. E a quando da sua segunda vinda, Ele irá dar esta recompensa a todos aqueles que a quiserem. E Marcos, capítulo 13, diz-nos: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até aos confins do céu. Será um dia extraordinário. Imaginar Cristo vindo nas nuvens do céu, com todos os anjos do céu a o acompanharem, vindo buscar aqueles que lhe pertencem.
deve ser uma visão extraordinária. Eu imagino o que é que estes homens de Deus, aos quais Deus revelou estas coisas, o que é que eles viram, o que é que eles imaginaram. Mas esta é a promessa de Deus, irá vir reunir aqueles que lhe pertencem. 1 Tessalonicenses, Paulo descreve da seguinte forma: pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo está a dizer aqui que neste dia, no dia da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier com todos os seus anjos nas nuvens dos céus, aqueles que estarão vivos, os justos vivos naquela altura, serão arrebatados para os céus, mas não irão sozinhos. Irão juntos com todos os homens, todas as mulheres que ao longo dos séculos e séculos viveram de uma forma justa perante Deus. Se apoiaram nos méritos de Cristo, se entregaram a sua vida a Ele. E nesta altura serão ressuscitados. E estes dois grupos ascenderão simultaneamente às nuvens dos céus e serão resgatados por Deus. É de facto, para mim é de facto, tentar imaginar esta cena algo de quase inimaginável. Tentar imaginar a glória, tentar imaginar tudo o que vai acontecer neste dia. E este dia vai ser um dia único na história deste planeta. Um dia em que todos os habitantes que já viveram nesta terra, que vão ser salvos, irão abandonar esta terra durante um período de tempo. E esta terra ficará durante esse mesmo período de tempo desolada, a aguardar a sua renovação. Mas vamos continuar com o texto. Vamos voltar a Apocalipse 19 e agora o versículo 20 e 21 que nos diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A espada que sai da boca de Cristo, neste caso, é a sua própria palavra. O que Ele irá fazer, assim como na criação, em que pela sua palavra tudo foi criado, também pela sua palavra todos estes irão ser, naquele momento, mortos e destruídos. Mas ainda não será a destruição final. Iremos ver isso um pouco mais à frente. Mas todos aqueles que estavam do lado errado, todos aqueles que estavam nesta armadilha mundial que vimos nos episódios anteriores, todos estes irão encontrar a morte neste dia. Os salvos ascenderão às nuvens dos céus e os outros demais irão encontrar a morte nesse dia. Mas tem aqui uma expressão, e vamos olhar novamente para este texto, tem uma expressão que está azul no vosso ecrã, que diz assim: estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Muitas pessoas olham para este texto, para este género de texto, que está em várias partes da Bíblia, e imaginam então que as pessoas que irão ser condenadas, que vão estar eternamente a sofrer num lago de fogo. Chamam isto de inferno. Bom, a Bíblia esclarece completamente o que isto é. E vamos dar só uma espreitadela ao capítulo 21, que nos diz o que é este lago de fogo. Diz-nos o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e aos mentirosos, portanto uma série de listas diferentes de pessoas que rejeitaram a Deus, o que é que será a sua recompensa? A sua parte será nesse lago que arde com fogo e enxofre. O que é que isto quer dizer? A segunda morte. Os condenados não vão estar a sofrer num lago de fogo eternamente. Os condenados irão estar mortos eternamente. Isto é a segunda morte. A primeira morte aqui neste planeta, agora, isto é apenas temporário. Todos irão voltar a viver, como vamos ver daqui a bocadinho. Uns vão voltar a viver para sempre
e outros vão voltar a viver apenas para serem destruídos eternamente. Esta é a segunda morte e este é este lago de fogo e de enxofre. E este texto nos está a falar aqui de vários grupos de pessoas. Resumidamente, são aqueles que rejeitaram a lei de Deus. Romanos 2 diz-nos o seguinte: porque para com Deus não há exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. É pela lei de Deus que todos serão julgados. E é por esse motivo que a lei de Deus vai ser cada vez mais importante à medida que os acontecimentos proféticos se vão desenrolando. E a lei de Deus será o epicentro desta luta final, desta margem final que se vai passar aqui nesta terra. Muito bem, olhando então aqui para a nossa estrutura da segunda vinda, já tivemos a analisar a cena introdutória do céu, a descrição profética, este cavaleiro branco, a dirigir-se à terra para vir resgatar os salvos e vir trazer destruição aos ímpios. E agora temos o primeiro intervalo, que nos explica o que é que vai acontecer de seguida. Um período que existe, que a Bíblia nos mostra, um período de 1000 anos, que vai do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler. E diz-nos então os primeiros 3 versículos. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esta linguagem simbólica está-nos aqui a falar algo de muito interessante. Porque reparem, na segunda vinda de Cristo, Cristo vai levar os salvos com ele para o céu, Cristo vai trazer à morte todos aqueles que estão neste planeta, ou seja, durante um período que a Bíblia nos está aqui a demonstrar, um período de 1000 anos, a terra estará vazia. A terra será uma prisão para Satanás e para as suas hostes das trevas. Durante 1000 anos não terão nada para fazer. Se bem se lembra, quando nós estudamos, que Satanás teve 2 expulsões do céu, a primeira antes sequer de existir o ser humano, a segunda quando foi a morte de Cristo na cruz, e desde essa altura que Satanás não tem permissão para abandonar esta terra. E então Satanás ficará aqui preso, sem ninguém para atormentar, sem ninguém para enganar durante 1000 anos. Simbolicamente estará preso aqui nesta terra. Se nós olharmos para o diagrama de eventos, nós vemos então este período de 1000 anos, que responde a esta visão da segunda vinda, que vem desde a segunda vinda de Cristo até então a terceira vinda de Cristo, que iremos ver mais detalhadamente no próximo episódio. Continuando no versículo 4 do Apocalipse 20, diz-nos o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante este período de 1000 anos, os salvos irão estar no céu. A fazer o quê? Foi-lhes dado o poder de julgar. Bom, mas isto é um pouco estranho. Julgar, mas julgar o quê? É verdade, durante estes 1000 anos, os salvos estarão no céu com uma função. E eles não irão estar no céu eternamente. O plano de Deus não é que o ser humano habite no céu para a eternidade, mas sim que habite esta terra para a eternidade, como vamos ver no próximo episódio. Mas terão uma função durante 1000 anos: julgar. Isto é uma ideia bíblica e que vamos agora desenvolver um bocadinho. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios, diz-nos o seguinte: Não sabeis vós que os santos, os salvos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? É verdade. Durante 1000 anos irá haver uma nova fase do julgamento. E é muito interessante que nós já vimos nos episódios anteriores que o julgamento de Deus começou em 1844 e que percorreu a história e que terminou bem antes do início das pragas.
e que nessa altura todos estarão selados, ou com a marca da besta, ou com o selo de Deus. Todos os vivos terão o seu destino traçado, o seu destino eterno. E quando iniciarem juízos através das 7 pragas, e depois na vinda de Cristo, onde irá haver então a separação definitiva entre os salvos e os condenados, nós vemos que os salvos vão estar durante 1000 anos no céu a participar numa nova fase do julgamento. Que fase é esta? É verificar exatamente que Deus foi justo em todas as execuções do seu julgamento. Durante estes 1000 anos, todos os salvos vão poder verificar o registro da vida de todos aqueles que não lá estão. E vão poder ver um a um o que é que se passou no julgamento divino, no julgamento do céu. E vão chegar à conclusão que Deus foi justo em cada um deles. É verdade que eu acredito que neste período vai ser um período de muitas surpresas. Que as surpresas de vemos pessoas lá que nunca imaginámos que seriam salvos, mas também para ver a ausência de muitas pessoas que achávamos que com certeza iam lá estar e não estão. E consultando os registros dos livros, dos atos de cada pessoa, vamos poder entender pessoa a pessoa o que é que se passou lá. Não só julgando as pessoas, mas também, como diz o texto, julgando os anjos. O que é que isto quer dizer? Os anjos caídos. Satanás e todas as hostes das trevas. Vão estar presos nesta terra sozinhos, sem nada que fazer durante 1000 anos, durante esse período. E vão estar a ser julgados. Porquê? Porque no final deste período de 1000 anos, haverá o finalizar de toda esta história. E a execução final. E o que é que vai acontecer no final? Vamos voltar a Apocalipse 20, versículo 5 e 6, que nos diz, então, mas os outros mortos, ou seja, aqueles que não foram salvos, os que estarão condenados aqui nesta terra, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Temos a primeira ressurreição antes deste período de 1000 anos, ou seja, no início, na segunda vinda de Cristo, temos a primeira ressurreição, em que os salvos irão para o céu com Cristo. No final deste período de 1000 anos, temos a segunda ressurreição daqueles que foram condenados. Na primeira, a segunda morte não tem poder sobre eles, mas na segunda, a segunda morte, ou seja, a morte eterna, será o seu destino final. Olhando então novamente para a estrutura desta visão, temos aqui, acabamos o estudo dos 1000 anos e temos o segundo intervalo, ou seja, a derrota de Satanás. Agora o foco é exatamente em Satanás, que isto é a sua derrota. O que é que realmente irá acontecer? Irá haver a primeira ressurreição, como acabámos de falar, e a segunda ressurreição. O que é que vai acontecer nessa segunda ressurreição, após estes 1000 anos? Vamos ver, Apocalipse 20, 7 e 8 diz-nos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Porquê? Porque haverá segunda ressurreição. Ele novamente terá uma multidão de pessoas a quem enganar, a quem ludibriar. E sairá de facto a fazer isso mesmo. Enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para a juntar em batalha. Todos os seres humanos que viveram durante os milhares de anos da história deste planeta, todos aqueles que rejeitaram os apelos de Deus, que rejeitaram Cristo como seu Salvador, irão fazer parte deste número que é como as areias do mar. Serão com certeza a maioria dos habitantes da Terra que ao longo dos séculos existiram. Todos eles serão ressuscitados neste preciso momento, no final deste período de 1000 anos, no final deste período diferente do julgamento. E mais uma vez, Satanás estará ocupado para os enganar. Este texto, olhando para este texto, fala aqui em Gog e Magog. O que é que isto quer dizer? Porque é que estes dois nomes aparecem aqui quando diz que Satanás vai enganar
todas as pessoas que estão nos 4 cantos da terra, simbolicamente espalhados por toda a terra. E depois diz que em Gog e Magog. É muito interessante que Gog e Magog são povos bem antigos, que se encontram descritos no Velho Testamento, exatamente em Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Foram inimigos do povo de Deus. E eles também tinham esta característica, eles eram muitos em número. E eles queriam também atacar o povo de Israel, que na altura era o povo de Deus. Então este texto nos remonta a algo que vai acontecer. Durante este período de 1000 anos, Satanás estará sem nada para fazer. No final deste período de 1000 anos, ele terá uma multidão para enganar e para os levar a fazer aquilo que Gog e Magog tentaram fazer no Velho Testamento. Vamos ler, vamos a Ezequiel 38 e ver pequenos trechos que se referem não àquele povo que viveu antigamente, mas a este Gog e Magog, ou seja, após os 1000 anos, esta multidão de pessoas que Satanás vai ajuntar. Diz-nos o seguinte, Ezequiel 38, 1 e 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Continua o texto um bocadinho mais à frente, no versículo 7, e diz: Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tudo guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos. Ou seja, esta profecia, que já é muito antiga, do tempo de Ezequiel, uma profecia que tem mais de 3000 anos, estava-se a referir a algo que ia acontecer pouco tempo depois, mas simultaneamente está-se a referir a quê? A algo que vai acontecer no fim dos anos. Ou seja, muitos séculos depois e no final deste período de 1000 anos. Então o que é que diz? Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Nós ainda não sabemos o que é que quer dizer este monte de Israel. No próximo episódio nós vamos saber o que é que isto quer dizer. Mas diz no versículo 15, continua: Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo. Mais uma vez temos esta figura de montados a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu houver santificado em ti aos seus olhos, ó Magog. Então temos novamente esta ideia de um grande povo numeroso que quer atacar o povo de Deus e vão marchando contra o povo de Deus. E o que é que vai acontecer? Versículo 30, versículo 18 ao versículo 20. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Magog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque diz no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que são sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. É verdade. Estamos a falar aqui de uma destruição global, de uma destruição total. E terminamos com Ezequiel 39, 5 e 6, que diz: Sobre a face do campo cairás. Porque eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo sobre Magog. É exatamente isto que irá acontecer no final deste período de 1000 anos. Todos os ímpios vão ser ressuscitados, Satanás os juntará para fazer uma última batalha àqueles que vão estar num local que vamos ver no próximo episódio da Nova Jerusalém. E nesse preciso momento, então, irá haver a execução final do juízo de Deus. E esta execução final será trazida, como diz o texto, e este simbolicamente que fomos buscar a Ezequiel, esta terra será destruída e purificada pelo fogo. Vamos voltar a Apocalipse e ler novamente. E acabaram-se os 1000 anos.
Satanás foi solto da sua prisão e vem enganar as multidões. E a meio diz, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, a segunda morte, a morte eterna. O que este texto nos está a querer dizer é que precisamente neste preciso momento, após este período de 1000 anos, e Cristo estará com o seu povo nesta terra, num local específico que vamos ver na próxima visão. E de todos os cantos da terra, de todos os lugares, Satanás arregimentará o maior exército alguma vez visto neste planeta. Todos os ímpios vão fazer parte desse exército. E vão tentar atacar exatamente esta cidade amada, este arraial dos santos. Neste preciso momento, haverá o fim da história. O fim do grande conflito. Porquê? Porque todos os ímpios serão destruídos com fogo que descerá da parte de Deus. Não só os ímpios, mas também todos os poderes que já existiram nesta terra. E especialmente Satanás e os seus seguidores. Serão destruídos para todo sempre. Como diz o texto, são lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Para todo sempre será a sua destruição. E para terminarmos esta visão, olhando para a nossa estrutura, nós vemos que temos então a conclusão profética, o juízo final, isto que acabamos de ver, que está do versículo 11 até ao versículo 15, com o qual vamos terminar este episódio. Diz-nos o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E segundo as suas obras, cada um estará de um lado ou estará do outro. Estará do lado da vida eterna ou da morte eterna. Versículo 13. E deu um mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A própria morte vai ser destruída. Não mais haverá morte. Porque a partir deste preciso momento, a partir precisamente deste dia, no final destes 1000 anos, aqueles que estão vivos irão viver para sempre, aqueles que vão ser destruídos irão ser destruídos para sempre. Olhando para o nosso diagrama de eventos, nós vemos exatamente isto. Durante as primeiras 6 visões, nós estudamos a história ao longo do tempo e agora chegamos à segunda vinda, a este período que vai corresponder entre a segunda vinda de Cristo e a terceira vinda, a este período de milénio, e este período de restauração, de purificação da terra. No próximo episódio nós vamos estudar a última visão, a visão da nova terra. Como vai ser a nova terra? Todo este estudo nos aponta para Deus a dirigir a história. Mas o plano de Deus é exatamente este. Que eu, que tu, vivamos para sempre com Ele. E no próximo episódio vamos ter uma demonstração e uma revelação exatamente disso, como será esta nova terra. Porque o plano de Deus é que o ser humano vivesse nesta terra para sempre. E este plano irá finalmente ser cumprido após este período de milénio. Porque os salvos irão viver para sempre na nova terra, numa terra completamente renovada e diferente do que é atualmente. Quanto eu anseio fazer parte daqueles que estão neste grupo, no grupo de salvos que vão usufruir da vida eterna num planeta totalmente diferente do que temos hoje. Meu desejo é que Deus possa despertar também no teu coração esta vontade. Da vontade de estar para sempre com Ele. E esse será o estudo da próxima semana. E rapidamente estamos a finalizar o livro de Apocalipse. Até lá, o meu desejo, como sempre, é que Deus nos abençoe.